Olá, queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série a respeito da pornografia, o inimigo silencioso. Se você ainda não assistiu aos vídeos anteriores, clica no link que está aqui na descrição e assista antes de continuar este vídeo, combinado? Também não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e de clicar no sininho para ser avisado quando o próximo vídeo da série for publicado. E lembre-se de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Bom, nos vídeos anteriores, nós vimos o tamanho desse problema, ou seja, como a pornografia tem crescido assustadoramente e atingido todos os segmentos da sociedade, sem poupar crianças, idosos, homens ou mulheres, solteiros ou casados, crentes ou descrentes. Vimos também como o consumo de pornografia pode reconfigurar o cérebro humano, criando as condições perfeitas para o desenvolvimento e a consolidação de um vício. E nesse contexto do estudo das funções cerebrais, nós vimos também que o uso de pornografia acaba desgastando o sistema de recompensa, esgotando, digamos assim, as fontes de dopamina, fazendo com que o usuário tenha necessidade de estímulos cada vez mais e mais intensos e antinaturais para sentir algum prazer. Isso significa que ele estará continuamente insatisfeito com as circunstâncias naturais da vida, que produzem níveis naturais de dopamina. E um dos resultados disso é que o usuário de pornografia acaba perdendo o prazer que sentia nos relacionamentos reais, o que pode conduzi-lo ao isolamento social, à solidão, à depressão e, em muitos casos, ao suicídio. Carmita Abdo é professora associada da Faculdade de Medicina da USP e fundadora do Programa de Estudos em Sexualidade, o ProSex, do Departamento de Psiquiatria da USP. Em uma entrevista, ela afirmou que um dos efeitos da pornografia é justamente a perda de interesse em relacionamentos interpessoais, já que neles não se encontra o que existe na pornografia. Um artigo publicado no periódico Computadores no Comportamento Humano descreveu um estudo feito com chineses comprometidos em relacionamentos. Os resultados sugeriram que indivíduos com menor qualidade de relacionamento na vida real, incluindo baixa satisfação, insegurança no vínculo e padrões de comunicação negativos, consumiam pornografia de forma mais frequente. Como eu disse no vídeo anterior, relacionamentos reais, saudáveis, naturais, produzem um estímulo saudável de dopamina, o que não é suficiente para o usuário de pornografia, que precisa de estímulos mais intensos, que extrapolem os limites daquilo que é saudável e natural. Anne Tolley é advogada e foi diretora do SA Lifeline Foundation, uma organização sem fins lucrativos dedicada a recuperar indivíduos e famílias dos efeitos do vício sexual e dos traumas resultantes de traições conjugais. Ela declarou o seguinte: todas as pessoas têm uma necessidade crítica de intimidade humana e conexão emocional com os outros. Quando alguém vê pornografia, ele acaba criando um vínculo íntimo com um mundo artificial e pode realmente perder a capacidade de se relacionar com pessoas reais. Um artigo publicado no periódico Pesquisa de Comunicação Humana analisou 50 estudos em conjunto, totalizando mais de 50 mil participantes de 10 países diferentes. Os resultados da análise revelaram que o consumo de pornografia estava associado a níveis maiores de insatisfação com relacionamentos interpessoais reais. Os resultados foram mais significativos, inclusive, para os homens. O resultado dessa insatisfação com os relacionamentos interpessoais reais é o afastamento e o isolamento social, que pode ser um isolamento físico ou mesmo um isolamento emocional. Um indivíduo pode estar cercado de pessoas e mesmo assim sentir-se isolado e solitário. Um estudo publicado no Jornal de Terapia Sexual e Conjugal, do qual participaram 1.247 pessoas, revelou que usuários de pornografia são mais propensos a sentir solidão. E uma pesquisa feita com 713 adolescentes de Israel, de ambos os sexos, com idades entre 14 e 18 anos, publicada no periódico Relatórios Psicológicos, revelou que quanto maior o uso de pornografia, maiores os níveis de solidão, insegurança, ansiedade e mais frequentes os comportamentos de evitação. Não é por acaso que um estudo publicado no Jornal da Adolescência constatou que quantidades maiores de consumo de pornografia estavam significativamente associadas a graus mais baixos de integração social, especificamente a integração religiosa, escolar, social e familiar.
Esse afastamento, quer seja ele físico, quer seja emocional, prejudica consideravelmente as relações que o indivíduo tem com sua família, com seus amigos, com seus colegas de trabalho e de escola e com seus irmãos da igreja. Os resultados de outro estudo, publicado no periódico Dependência Sexual e Compulsividade, indicaram que a frequência de uso de pornografia está significativamente relacionada a uma série de problemas psicossociais, como estresse, ansiedade, depressão e mau funcionamento social. O consumo de pornografia, portanto, tem sido associado a muitos casos de depressão. Além da diminuição gradativa dos efeitos da dopamina e a consequente necessidade de estímulos mais intensos e antinaturais, muitos usuários de pornografia se sentem deprimidos pela consciência de que vivem uma espécie de vida dupla, e sua vida privada é algo que os envergonha, o que os leva ao constante encobrimento, levando a um sentimento de culpa cada vez mais acentuado. Quantas mensagens tenho recebido de homens e mulheres que descrevem a si mesmos como lixo, como pessoas podres e principalmente como hipócritas, justamente por causa desses hábitos secretos. E todos esses fatores vão afundando mais e mais o indivíduo na depressão. Muitos nem percebem que estão com sintomas de depressão. Quanto mais pornografia um indivíduo consome, mais ele ou ela tende a se afastar emocionalmente de pessoas reais. Eventualmente, torna-se mais difícil ser despertado por uma pessoa real ou formar um relacionamento real. E o isolamento e a solidão resultantes alimentam a necessidade de mais pornografia. Um número crescente de estudos descobriu que o consumo de pornografia está realmente relacionado a resultados de saúde mental ruins. Esta conexão é particularmente forte quando os consumidores de pornografia se envolvem em um padrão de autoencobrimento, que é quando eles fazem coisas de que não se orgulham e mantêm segredo de seus amigos e familiares. Este padrão não só prejudica seus relacionamentos e deixa-os sentir-se solitários, mas também os torna mais vulneráveis a problemas emocionais e psicológicos. Naomi Wolf é uma ativista política e crítica social. Ela tem viajado por diversos lugares, ministrando palestras para estudantes universitários e para outros públicos também. Ela escreveu um artigo que foi publicado no periódico New York Magazine, tratando a respeito da problemática da pornografia. Referindo-se a uma de suas palestras a estudantes, ela declarou o seguinte: "Quando pergunto sobre a solidão, um silêncio profundo e triste desce sobre o público de rapazes e moças. Eles sabem que se sentem sozinhos juntos, mesmo quando unidos, e que essas imagens da pornografia são uma grande parte dessa solidão. O que eles não sabem é como sair." Muitos têm consciência de que seu vício secreto é prejudicial não apenas à sua saúde física, mental, emocional e social, mas principalmente à sua saúde espiritual. O problema é que eles não sabem como se libertar. E aqueles que entendem qual é o caminho da vitória parecem não ter forças para percorrê-lo. Quanto mais as pessoas sentem-se piores sobre si mesmas, mais elas procuram conforto onde quer que possam obtê-lo. Normalmente, eles seriam capazes de contar com pessoas próximas a elas para os ajudar a atravessar tempos difíceis, um parceiro, amigo ou membro da família. Mas a maioria dos consumidores de pornografia não estão exatamente animados para contar a alguém sobre seus hábitos pornográficos, muito menos para seus parceiros. Então eles se voltam para a fonte mais fácil de conforto, entre aspas, disponível: mais pornografia. Anna Bridges é doutora em psicologia clínica e professora do Departamento de Ciências Psicológicas da Universidade do Arkansas, nos Estados Unidos. Em um artigo publicado no site da Associação Americana de Psicologia, ela declarou o seguinte: "Quando um parceiro usa pornografia com muita frequência, pode haver uma tendência de se afastar emocionalmente do relacionamento. Esses homens relatam um maior sigilo, menos intimidade e também mais depressão." Todo esse cenário de constante ansiedade e busca de estímulos cada vez mais intensos, perdendo-se o prazer pelos relacionamentos naturais, reais e saudáveis da vida, com consequente afastamento físico ou emocional, ou ambos, é reforçado ainda mais pelo fato de a pornografia vender um produto que na vida real não existe. Os padrões estabelecidos pela pornografia não podem ser atingidos por um relacionamento real. Homens e mulheres reais não são como os homens e mulheres da pornografia. Sexo real não é como o sexo da pornografia.
E o resultado de tudo isso é que a busca de padrões inatingíveis pode levar os indivíduos a baixa autoestima, o que reforça o quadro de depressão. E vários estudos têm revelado que o uso de pornografia está associado à baixa autoestima, com a progressão para níveis profundos de depressão, afetando significativamente a saúde mental do indivíduo. Tim Chester, um autor cristão, escrevendo em seu livro Fechando a Janela, declara o seguinte: nossa cultura mantém um padrão de beleza que é literalmente inatingível. As imagens que sustentam esta visão de beleza são falsas. A estrela de filmes Julianne Moore recorda em uma entrevista uma amiga olhando para uma revista de luxo. "Por que não sou desse jeito?", exclamou a amiga. Então ela olhou mais de perto. Era ela! Depois de a equipe de maquiagem fazer seu trabalho e o homem da iluminação ter feito sua mágica e talvez, acima de tudo, quando a foto foi retocada no software mais recente, a imagem não era real. Por não atingirem o padrão que consideram aceitável ou que a sociedade considera aceitável, muitos passam a ter até aversão a si mesmos. Não apenas as imagens em si, mas a própria dinâmica, as próprias ações da pornografia são irreais, não passam de atores e atrizes simulando. Aquelas performances não existem na vida real. Ninguém consegue, por exemplo, manter uma relação sexual ininterrupta por tanto tempo. É óbvio que as cenas são gravadas em partes, com intervalos entre elas. Mas a impressão transmitida àquele que está assistindo é que se trata de uma cena contínua, o que leva muitos homens, por exemplo, a questionarem-se: por que eu não consigo manter uma ereção por tanto tempo como esse homem do filme? Na realidade, ninguém consegue. Não se engane, a pornografia é um produto. Os autores de pornografia têm muito a ganhar ao direcionar o tráfego para os seus sites, então eles vestem seu produto para chamar sua atenção. Esse disfarce é exatamente o que torna a pornografia tão antinatural. Os atores profissionais de pornografia têm toda uma equipe de pessoas para fazer com que cada detalhe seja perfeito, desde a direção e a filmagem, até a iluminação e a maquiagem, talvez até um cirurgião plástico ou dois. Com uma edição cuidadosa, um típico filme pornô de 45 minutos, que levou 3 dias para ser filmado, pode parecer ter acontecido de uma só vez, sem interrupção. Filme os corpos certos, sob os ângulos certos, nos momentos certos, corrija todos os erros, elimine todas as imperfeições, adicione uma trilha sonora atrativa e você tem algo que definitivamente não é como sexo natural com pessoas normais. Inclusive, a imagem que a pornografia passa é a de que as pessoas ali estão tendo prazer, o que é uma das maiores mentiras da indústria. Quando você vê pornografia, seja uma foto, seja um filme, precisa olhar além da tela. Dentro da moldura, você vê uma mulher bonita e sorridente, ou um casal desfrutando um sexo incrível. Mas pense no que está acontecendo por fora dessa moldura. Veja a equipe de filmagem ao redor. Veja os maquiadores, os cirurgiões plásticos, os editores de imagens. Fora de cena, há mulheres vomitando, tomando drogas, cometendo suicídio. Veja além da tela. Álcool, cocaína, heroína, crack e metanfetamina correm nos corpos dos que trabalham com pornografia. O objetivo das drogas de alta potência para a maioria dos artistas pornô é anestesiar, para que passem rapidamente pela punição a que estão submetendo seus corpos, para que suas mentes não pensem nas consequências até bem mais tarde, considerando que vivam tanto tempo. Tire de sua mente a ideia de que aquilo é que é sexo. Acorde para a realidade de que os padrões estabelecidos pela pornografia são inatingíveis, porque simplesmente não existem na vida real. E nem mesmo os próprios atores e atrizes são capazes de atingir esses padrões. Tudo no filme pornográfico é artificial, é uma grande mentira. E se você que me assiste e é usuário de pornografia não se conscientizar disso, passará o resto da vida procurando alguma coisa que nunca vai encontrar, buscando atingir um padrão impossível, o que destruirá o seu respeito próprio, te mantendo prostrado num estado depressivo do qual jamais sairá, se não compreender que seu valor e felicidade não estão naquilo que você tem a receber ou a oferecer sexualmente, mas naquilo que Jesus Cristo fez por você e por mim na cruz do Calvário. Veja o que Ellen White escreveu. Quem pode calcular o valor de uma pessoa? Se quiser desconhecê-lo, ide ao Getsêmani e vigiai lá com Cristo durante aquelas horas de angústia, quando suava grandes gotas de sangue. Lembrai que Cristo tudo arriscou.
Para nossa redenção, o próprio céu esteve em jogo. Meditando junto à cruz que Cristo teria dado sua vida por um único pecador, podeis apreciar o valor de uma pessoa. É aí que está o nosso valor, não em nossa aparência física ou em nossa performance sexual. É aí que deve estar a fonte da nossa felicidade, não em estímulos artificiais que, passado o efeito, nos deixam ainda mais insatisfeitos do que antes. Então, diante de tudo isso, de níveis cada vez mais altos de tolerância à dopamina, diante da necessidade de estímulos cada vez mais intensos e antinaturais, devido à constante insatisfação consigo mesmo, com o próprio corpo, com a própria performance sexual, devido a uma busca constante para atingir um padrão que, na verdade, é impossível de ser atingido, diante de tudo isso, qual será o resultado? Insatisfação geral consigo mesmo, com os relacionamentos interpessoais reais e com a vida. Inclusive, há um estudo publicado no Jornal de Pesquisa Sexual. Jovens adultos que consumiam pornografia relataram de forma consistente uma maior insatisfação com a vida. Observe a seriedade disso. Quanto mais forte o quadro de depressão e insatisfação geral com a vida, maior a possibilidade de Satanás sugerir à mente pensamentos de abandono da vida, ou seja, pensamentos de suicídio. Inclusive, um estudo publicado no periódico Dependência Sexual e Compulsividade, traçando um comparativo entre mulheres viciadas e mulheres não viciadas em pornografia, revelou que as mulheres viciadas experimentam níveis mais elevados de depressão e até de pensamentos suicidas. Isso não acontece apenas com mulheres. Certa vez eu recebi um e-mail de um rapaz que me confessou que era viciado em pornografia há mais de 30 anos e que já tinha tentado suicídio por não encontrar uma solução para o seu problema, que evidentemente estava deixando-o cada vez mais depressivo e infeliz. E também há casos de pensamentos ou de tentativas de suicídio por parte de companheiros de viciados em pornografia. Por exemplo, Jill Manning é uma doutora canadense especializada em estudos clínicos relacionados a como a pornografia afeta o matrimônio. Em um artigo tratando da maneira como a pornografia afeta as mulheres, ela declarou o seguinte: estudos de mulheres casadas com usuários de pornografia apontaram um impacto devastador. Efeitos como fadiga, alterações no apetite e na libido, bem como outros sinais e sintomas de ansiedade e depressão, incluindo tendência suicida. Eu mesmo pude observar isso na prática. Há alguns anos, eu estava ministrando um seminário sobre pornografia em uma de nossas igrejas adventistas, e ali na congregação estava uma visitante, uma senhora de certa idade, pertencente a uma igreja evangélica. Ela era casada com um pastor evangélico. Ao final da palestra, ela me chamou para conversar e me disse que já havia tentado suicídio 2 vezes, por causa da tristeza e da humilhação que sentia por ter um esposo que, apesar de ser pastor evangélico, era um viciado em pornografia. Eu conversei com ela por algum tempo, eu dei alguns conselhos e nunca mais a vi. Desejo sinceramente que o Senhor tenha restaurado aquela família. Infelizmente não é um caso isolado. Experiências como essa são muito comuns, mesmo nos meios religiosos. Há muitas pessoas por aí insatisfeitas consigo mesmas, com seus relacionamentos, com suas vidas. Estão apresentando quadros de depressão em diversos níveis. E como vimos no vídeo anterior, nos casos de depressão que são consequência de uso de pornografia, pois não são todos, obviamente, essas pessoas estão numa busca constante por novas formas de estimulação para que possam voltar a sentir o prazer que se perdeu com o tempo. Por isso, muitos acabam experimentando coisas novas para obter novos estímulos. Um artigo publicado no Jornal de Pesquisa Psiquiátrica descreveu um estudo conduzido na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, utilizando imagens de ressonância magnética. Esse estudo mostrou que o cérebro de um viciado em pornografia se habitua mais rápido às imagens sexuais, o que o impulsiona a buscar novidades pornográficas na tentativa de superar essa habituação e perda de sensibilidade causados pela própria pornografia. Busca constante de novidades. Quando aquilo que é natural já não satisfaz, o ser humano parte para aquilo que é antinatural. E nessa busca, muitos partem para práticas homossexuais, por exemplo. Alguém então poderia questionar, mas espere aí, Leandro. Práticas homossexuais são naturais, não? Vamos deixar a Bíblia responder isso?
Porque até as suas mulheres mudaram o quê? Mudaram o uso natural, no contrário à natureza. De que forma? Paulo responde ao se reportar aos homens. E semelhantemente também os homens, deixando o uso de que tipo? O uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. A palavra de Deus é clara. As práticas homossexuais não são naturais, não são aprovadas por Deus, e muitos têm se envolvido nelas justamente devido ao fator novidade. Certa vez um jovem adventista me escreveu muito preocupado com sua situação. Ele me disse que, apesar de ser heterossexual, há algum tempo estava se interessando, procurando e até sentindo prazer em pornografia homossexual. Certamente o cérebro dele se habituou às imagens de relações sexuais normais, ou seja, entre homens e mulheres. Ele se tornou insensível a isso e começou a buscar estímulos novos em imagens de relações sexuais não naturais. É surpreendente observar a que ponto chega a influência disso, veja. Um estudo publicado no Jornal de Estudos Masculinos revelou que a frequência de uso de pornografia estava relacionada a um maior conflito de papéis de gênero. E outro estudo, este publicado no Jornal da Academia Coreana de Enfermagem, sugeriu que as ideias dos adolescentes relacionadas às ideologias igualitaristas de gênero, ou seja, a defesa da igualdade completa e absoluta entre os gêneros, foram influenciadas pelo vício em pornografia. Veja, homens e mulheres são realmente iguais perante a lei e, principalmente, perante Deus. Porém, o Criador nos fez com características e atribuições, funções, enfim, papéis diferentes, que são complementares entre si. Por isso as mulheres precisam dos homens e os homens precisam das mulheres. Deus nos fez iguais como seres humanos, mas diferentes em nossas atribuições para que possamos complementar uns aos outros e, dessa forma, construirmos uma sociedade saudável. Homens e mulheres devem estar unidos. Não foi por acaso que Eva foi criada a partir da costela e não do pé ou da cabeça de Adão. Homens e mulheres devem trabalhar lado a lado, cada qual em sua função específica. E o que os movimentos feministas têm feito ao longo do tempo é justamente provocar um rompimento dessa relação que foi estabelecida por Deus, substituindo a parceria, a harmonia, por uma concorrência, por uma disputa de poder. As ideologias igualitaristas não defendem apenas a igualdade no sentido humano, mas confunde e elimina as diferenças de papéis que devem haver entre homens e mulheres. Voltando à questão do homossexualismo, é evidente que a pornografia não é o único fator que predispõe um indivíduo à prática da homossexualidade. Existem outros fatores que merecem atenção, uma vez que no mundo de pecado que vivemos, este assunto se tornou complexo e precisamos reconhecer as lutas pelas quais muitas pessoas têm passado. Porém, o consumo de pornografia é um fator importante que tem levado muitas pessoas às práticas homossexuais como uma alternativa para obter estímulos antinaturais e, portanto, novidades que possam trazer de volta o prazer que foi perdido. E reforço o que eu disse no vídeo anterior, ninguém precisa desenrolar a bandeira de protesto contra aquilo que se convencionou chamar homofobia. Não estou dizendo que todo indivíduo com inclinação homossexual é um depravado. Existem homossexuais que possuem firmeza de caráter e que são verdadeiros cristãos. Eles compreenderam que existe uma diferença entre inclinações homossexuais e práticas homossexuais e decidiram, pelo poder de Cristo, abster-se das práticas. E eu recomendo mais uma vez os vídeos que foram publicados no canal Fala Sério Pastor, do pastor Eleazar Domini, onde ele faz uma série de entrevistas com pessoas que têm inclinações homossexuais, mas que decidiram subjugar suas inclinações para fazerem a vontade de Deus. Bom, então essa necessidade de estimulação constante e progressiva tem levado indivíduos a buscar novidades em estímulos antinaturais, que não se limitam à prática da homossexualidade, mas também a práticas arriscadas e violentas, o que, além da novidade em si, também é capaz de adicionar um estímulo extra, que é o poderoso efeito da adrenalina. E onde muitos desses usuários de pornografia vão parar? Gayle Dines, doutora em sociologia e ativista anti-pornografia, em participação no terceiro Fórum de Exploração Sexual Infantil, realizado pelo jornal Folha de São Paulo, declarou o seguinte:
O vício em pornografia tem como característica a evolução gradual para conteúdo mais violento. E é dessa forma que espectadores chegam às imagens com crianças. Essa afirmação é confirmada por um estudo publicado no periódico Computadores do Comportamento Humano, que sugeriu que o uso de pornografia pode seguir um caminho progressivo, podendo finalmente levar ao consumo de pornografia infantil e pedofilia. Esse estudo também sugeriu que indivíduos que se envolvem com pornografia muito cedo estão sob o maior risco de se engajar em outras formas depravadas de pornografia, como a infantil, por exemplo. Outro estudo, este publicado por uma universidade pública da Nova Zelândia, demonstrou, baseado em casos reais de consumidores de pornografia infantil, que a exposição prolongada à pornografia legal pode levar à dessensibilização e, consequentemente, ao uso de pornografia ilegal, como a pornografia infantil. Outro estudo ainda, publicado neste periódico acadêmico revisado por pares, que publica trabalhos no campo da criminologia, analisou dados extraídos dos HDs dos computadores de 40 indivíduos condenados por porte de pornografia infantil. Foi observada a progressão dos materiais sexuais para conteúdos cada vez mais extremos. Você pode estar pensando o seguinte: o uso de pornografia não tem nada a ver com pedofilia. As pessoas que consomem materiais de pornografia infantil, com toda certeza, já eram predispostas a isso. É verdade que existem indivíduos predispostos a isso, e a pornografia apenas dá aquele empurrãozinho. Mas também é verdade que há muitos casos de pessoas sem nenhuma predisposição à pornografia infantil que passaram a consumir esse tipo de conteúdo como consequência do uso de pornografia, digamos, normal, o que resultou numa necessidade de estímulos mais extremos e antinaturais para tentar compensar o desgaste do sistema de recompensa. E isso foi confirmado por um estudo publicado no periódico Psicoterapia Psicoanalítica, que revelou que há evidências clínicas e pesquisas suficientes para sugerir que a internet não apenas está chamando a atenção de pessoas com interesses pedófilos pré-existentes, mas também contribuindo para criar e consolidar esses interesses em pessoas sem interesse sexual anterior em crianças. O consumo de pornografia infantil tem crescido assustadoramente. Eu não tenho dúvidas de que, na mesma proporção, tem disparado os números de casos de prática de pedofilia. A ONG italiana Telefono Arcobaleno, que desde 1996 vem lutando contra a pedofilia e todas as formas de exploração sexual infantil, conseguiu mapear, só no ano 2011, cerca de 71.806 sites de pornografia infantil distribuídos em 37 países. Houve um aumento de mais de 15% em relação ao ano anterior. E naquele mesmo ano, 2011, 46% das vítimas de pedofilia identificadas tinham menos de 5 anos de idade, ou seja, quase a metade. Os números são impressionantes, mas certamente o quadro se torna muito pior se nós incluirmos todos os casos de pedofilia que não são descobertos e que, portanto, não são registrados e que estão acontecendo ao redor do mundo no sigilo dos lares, nas escolas e até mesmo em muitas igrejas cristãs. É assustador pensar que seres humanos criados à imagem de Deus possam chegar a um nível tão baixo a ponto de sentir atração e prazer sexual em inocentes crianças. Mas é a realidade do mundo em que vivemos. E é por causa dessa triste realidade que preciso fazer um apelo aos pais que estão me assistindo. Vocês podem achar um exagero da minha parte, mas eu devo cumprir o meu dever em alertá-los. Cuidado com a exposição de seus filhos pequenos nas redes sociais. De forma especial, façam um apelo aos pais que costumam vestir ou permitem que suas filhas pequenas, menores de idade, crianças, se vistam e se maquiem como se fossem mulheres. Isso não é brincadeira, queridos pais. Vivemos num mundo perverso, todo cuidado com os nossos pequenos é pouco. Em minhas pesquisas nessa área, me deparei com um site chamado Mulher em Apuros. A autora do site, chamada Renata, apesar de ser graduada em Teologia e Educação, com especialização em Psicopedagogia, ela afirma que seu maior e mais importante ministério é o de esposa, mãe e dona de casa em tempo integral. É o tipo de escolha capaz de causar um colapso nervoso nas feministas de plantão, que defendem que a mulher tem o direito de escolher o que é melhor para si, desde que essa escolha esteja de acordo com o que as feministas decidiram que é melhor para ela. Mas ser esposa, mãe e dona de casa é verdadeiramente um ministério.
e da maior importância e solenidade. E é o que a Renata escolheu para sua vida. Ponto. Sendo mãe de 2 meninas, ela expôs suas preocupações em um artigo nos seguintes termos: até muito tempo, era minha mãe quem fazia minhas roupas. Não todas, mas as principais roupas para passear ou para ir à igreja eram vestidinhos feitos por ela. Enquanto fui criança, me vesti realmente como criança. Nossas crianças se tornaram pequenas vítimas da moda e vítimas das mães. Crianças vestidas de forma sensual, apelativa, acabam assimilando de alguma forma esses valores. Além disso, a forma como educamos nossas filhas a se vestirem tem relação com a forma como elas irão se vestir quando forem elas mesmas as responsáveis por suas roupas. Apesar de não ser completamente determinante, as crianças que são empurradas a usar um tipo de roupa provocativo terão uma tendência maior de continuarem a se vestir assim. Criança não deve se preocupar em seguir moda, tendências ou em chamar a atenção. Até quando eu for responsável pela forma como minhas filhas se vestem, quero cuidar para que elas se vistam de acordo com o que são, meninas, crianças. Se a tendência natural é se deixar influenciar pelos apelos da indústria da moda, que evidentemente está a serviço de interesses que não são os conservadores e bíblicos, nada mais urgente e prudente que ensinarmos as nossas pequenas a vestirem-se de forma adequada à sua realidade, prezando sempre pela feminilidade, pela simplicidade, pela modéstia, pelo pudor, pela decência, porque é de pequena que se aprende as coisas mais básicas da vida. Sábias palavras. Queridos pais, tratem suas crianças como crianças. Vistam suas crianças como crianças. Bom, voltando à questão específica da pornografia, nós vemos que ela tem a capacidade de levar o usuário além. A busca da novidade, das práticas antinaturais, a busca de potencializar os estímulos por meio da poderosa ação da adrenalina, pode levar o indivíduo a materiais que estimulem e misturem outras emoções à experiência sexual. Emoções como surpresa, como choque, como dor, induzindo muitos à pornografia violenta, com consequente desejo por práticas sexuais violentas na vida real. Em 1986, foi feito um experimento de 6 semanas, durante as quais participantes de ambos os sexos foram expostos a 1 hora por dia de pornografia considerada leve. Observe, os participantes foram expostos a 1 hora diária de pornografia leve durante aproximadamente 40 dias. Os resultados desse experimento foram publicados no periódico Pesquisa de Comunicação e revelaram que, antes mesmo da metade do período do experimento, os participantes já demonstraram pouco interesse na pornografia leve, optando por assistir quase que exclusivamente à pornografia incomum, violenta e brutal. Isso não é difícil de entender. Além da necessidade progressiva, da necessidade de consumir material cada vez mais pesado, mais extremo, devido ao desgaste do sistema de recompensa, devido à tolerância à dopamina, a violência é uma prática comum nos filmes pornográficos. E pela contemplação, o ser humano é transformado. Um estudo publicado no periódico Violência contra a Mulher analisou o conteúdo dos vídeos pornográficos mais vendidos na época e descobriu que 48% das cenas continham agressão verbal. E, pasme, 88% das cenas continham agressão física. O pior de tudo é que, de acordo com o próprio estudo, as vítimas geralmente demonstravam prazer diante das agressões. Ora, se os atores parecem estar felizes, satisfeitos, sentindo prazer ao serem agredidos, sentindo prazer numa prática sexual violenta, qual é a ideia que será gravada no subconsciente daquele que está assistindo aquelas cenas? É óbvio que a violência é uma prática aceitável na relação sexual, que violência e sexo podem e devem estar associados, que a violência dá prazer ao que está sofrendo violência. E você acredita que são poucos os lares onde as esposas sofrem com maridos que as tratam de forma grosseira, rude e até violenta durante o ato sexual? A doutora Gayle Dines declarou o seguinte: quando pensamos sobre o que é o sexo, nós o chamamos de fazer amor. Na pornografia, na verdade, é fazer ódio. Infelizmente, há muitos casais, incluindo cristãos, que estão fazendo ódio em lugar de fazer amor. Um estudo realizado com 1.755 casais
e publicado no periódico Arquivos de Comportamento Sexual, sugeriu que o uso de pornografia está associado a níveis elevados de agressão masculina. Diante de tudo isso, a mulher, que foi criada à imagem de Deus, é transformada em um mero objeto sexual, sendo considerada útil apenas para satisfazer os desejos depravados daquele que deveria ser para ela um amoroso protetor. Um estudo publicado no mesmo periódico que eu acabei de citar sugeriu que quanto mais os homens são expostos à pornografia, mais eles perceberão as mulheres como seres existentes para sua própria gratificação sexual e também terão tendências mais acentuadas de apoio à violência contra as mulheres. Outro estudo, este publicado no periódico Comportamento Agressivo, chegou aos mesmos resultados, revelando uma associação significativa entre o uso de pornografia e atitudes de apoio à violência contra a mulher. Há alguns anos, especialistas fizeram uma revisão e análise de 22 estudos de 7 países diferentes. Os resultados dessa revisão foram publicados no Jornal de Comunicação e também concluiu que o consumo de pornografia está associado à agressão sexual. Em um documentário realizado por uma rede de televisão britânica, a doutora Gayle Dines declarou o seguinte: quando você entrevista mulheres jovens sobre o que está acontecendo em seus relacionamentos sexuais, você observa um aumento do nível de violência. Os rapazes estão realmente recebendo estímulos sexuais de homens que estão agindo como se fossem psicopatas sexuais. A doutora Gayle Dines conta a experiência de uma de suas alunas. O namorado disse que gostaria de fazer algo diferente em relação ao sexo, algo que ele tinha visto num filme pornográfico. A moça não sabia o que era, mas aceitou. Então, o namorado a amordaçou com tanta força que ela acabou desmaiando. Assim que ela recobrou a consciência, com qual cena ela se deparou? Qualquer ser humano normal diria que o namorado estava desesperado tentando reanimá-la. Mas não foi isso que ela viu. Quando ela acordou, o namorado estava se lavando tranquilamente no banheiro. Veja, que absurdo! Ele manteve uma relação sexual com a namorada desmaiada, sem a mínima preocupação se ela ainda estava viva ou se tinha morrido por asfixia. Observe o nível que um usuário de pornografia pode chegar. Essa experiência confirma os resultados de um estudo que foi publicado no Jornal de Violência Interpessoal, que revelou uma associação entre o uso de pornografia e a insensibilidade à violência sexual. Um trabalho acadêmico apresentado no 24º Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica da PUC do Rio de Janeiro trouxe as seguintes informações. A colunista Alison Pearson escreve para o jornal britânico The Daily Telegraph sobre uma amiga médica que relata suas observações no atendimento de jovens em seu consultório. Meninas cada vez mais novas chegam aos seus cuidados com ferimentos internos e danos psíquicos decorrentes das suas experiências sexuais. Em suma, o que seriam resultados típicos de um estupro são encontrados em meninas com uma sólida base familiar sobre a qual se apoiar, as quais consentiram com os atos sexuais. Um artigo publicado no Jornal de Pesquisa Sexual apresentou uma revisão de 135 estudos sobre os efeitos da pornografia nas mulheres. Os resultados dessa análise revelaram evidências consistentes de que a exposição cotidiana à pornografia está diretamente associada à tolerância à violência sexual. Quando se desenvolve uma insensibilidade à violência sexual, juntamente ao fato de que a pornografia apresenta mulheres sentindo prazer ao serem violentadas, sabe a que ponto o indivíduo pode chegar? Um estudo realizado numa universidade e publicado no periódico Dependência Sexual e Compulsividade revelou que os homens que veem pornografia são mais propensos a relatar um aumento da intenção de estuprar. E mesmo que nunca o façam, o estudo também revelou que eles têm uma probabilidade significativamente menor de intervir em casos de estupro. Ou seja, usuários de pornografia desenvolvem uma propensão ao estupro, um desejo de estuprar. E mesmo que não façam, provavelmente por falta de oportunidades ou por medo das consequências, eles se tornam insensíveis de tal forma que desenvolvem uma propensão cada vez menor de intervir ao ver uma mulher sendo estuprada por alguém. A ideia transmitida ao subconsciente do usuário de pornografia é que todas as mulheres são como as atrizes dos filmes
Ou seja, elas estão e têm que estar sempre disponíveis e são sempre obcecadas por sexo. Alguns chegam a ponto de desconfiar da moralidade de uma mulher que afirma ter sido estuprada, inferindo ou afirmando que, na verdade, aquela mulher bem que gostou de ser estuprada. E é natural pensar assim, uma vez que a ideia disseminada pela pornografia e introduzida na mente do usuário é a de que a mulher sente prazer quando é violentada. A doutora Gayle Dines declarou o seguinte: nós permitimos que os pornógrafos entrassem e sequestrassem a sexualidade dos nossos filhos, transformando-a em uma sexualidade predatória, que é violenta, que é desconectada e que reduz os seres humanos basicamente a objetos sexuais. John Fowler é um doutor em psicologia. Ele publicou cerca de 10 livros e mais de 40 artigos revisados por pares. Em uma entrevista, ele declarou o seguinte: quanto mais desumanizamos alguém, mais provável será que se cometa atos de violência contra o objeto. Estão ensinando a esta geração que o sexo e a violência andam de mãos dadas. E mesmo que o usuário não consuma pornografia violenta, o padrão de comportamento estabelecido pela pornografia é basicamente o de que a mulher está sempre disponível para o homem, de que a mulher não é um ser pensante que tem sentimentos, desejos e gostos próprios, mas irracionalmente submissa a todos os sentimentos, desejos e gostos próprios dos homens. A mulher não é a companheira e a auxiliadora, mas a escrava do homem, ou seja, ela não passa de um mero objeto sexual. É isso que a pornografia prega. Para usuários de pornografia, mesmo aqueles que conseguem evitar material violento, é difícil não ser influenciado. Muitas das pornografias não violentas retratam uma diferença de poder entre parceiros, onde os homens são dominantes e responsáveis e as mulheres são submissas e obedientes. Sempre arrumadas e dispostas, essa é a falsa ideia que os filmes querem passar. Sempre com vontade e disponível para fazer sexo, interessadas em tentar coisas novas, mesmo que nunca seja perguntado se gostariam, com lingeries ousadas e sempre submissas à vontade do homem. A mulher apresentada nos filmes não representa a mulher da vida real. Nos filmes pornográficos em que estão contracenando um homem e uma mulher, pode-se observar que a história termina somente quando o homem tem o seu orgasmo. Ou seja, o filme termina somente quando o homem termina. Além de todos os conceitos de sexo sem compromisso conjugal, não existe nenhuma preocupação se a mulher também se satisfez, se ela também atingiu seu orgasmo. O que interessa é se o homem teve as suas necessidades atendidas. E não é de se admirar quando mulheres da vida real se queixam de maridos que atingem o orgasmo e logo em seguida literalmente as abandonam na cama. Ou simplesmente viram para o lado e vão dormir, sem a mínima preocupação de saber se a esposa também se satisfez, sem a mínima preocupação com as necessidades emocionais da esposa, uma vez que, para ela, o relacionamento sexual, que envolve muito mais do que meras questões físicas, não termina depois do orgasmo. A pornografia também ensina muitas vezes que a intimidade é sobre o prazer dos homens, e as mulheres estão lá para ser objetos para satisfazer esse prazer para os homens. Um estudo publicado em 1988 no Jornal de Família revelou que a exposição à pornografia provoca, entre outras coisas, uma promoção e aceitação do domínio masculino e da servidão feminina. Diante disso, a mulher passaria a ser um mero objeto sexual. Isso acontece não apenas pela inversão de valores causada pela constante contemplação de cenas que criam e reforçam essa ideia, mas também há questões fisiológicas envolvidas. Dr. John Fowler declarou o seguinte: o estudo mais interessante que li foi o que utilizou scanners nos cérebros de homens enquanto eles viam pornografia. Queriam ver que áreas do cérebro se ativavam. É a parte do cérebro que trata com objetos, não com pessoas. As próprias funções cerebrais respondem às cenas da pornografia, ativando áreas que dizem respeito a objetos, não a seres humanos. E vários estudos têm chegado aos mesmos resultados, de que a percepção das mulheres como objetos sexuais é fortemente motivada pelo consumo de pornografia.
Um dos perigos da pornografia é que isso pode distorcer a forma como um consumidor vê as pessoas, fazendo com que ele ou ela veja amigos, membros da família, colegas de trabalho ou estranhos na rua apenas como uma soma de partes do corpo, descartando sua humanidade. Essencialmente, a pornografia diz aos consumidores que as pessoas são objetos com o único propósito de proporcionar satisfação sexual. E isso não é saudável para relacionamentos, românticos ou de outro tipo. Não muito tempo atrás, os psicólogos de Princeton realizaram um estudo mostrando a um grupo de homens fotos de homens e mulheres, alguns com poucas roupas e outros não. Os psicólogos monitoraram seu córtex pré-frontal medial, que está envolvido em reconhecer os rostos humanos e distinguir uma pessoa de outra. Para a maioria, o córtex pré-frontal medial foi ativado com cada imagem. No entanto, quando eram mostradas as fotos de pessoas com poucas roupas, ele não era ativado. Basicamente, a reação automática em seus cérebros sugeriu que eles não perceberam as pessoas sexualizadas como totalmente humanas, apenas como um corpo, uma soma de partes. Obviamente, a pornografia não é a melhor representação de como os homens e as mulheres realmente se parecem ou como o sexo real e a intimidade funcionam em uma relação da vida real. E, no entanto, quer eles percebam ou não, os consumidores de pornografia são afetados pelas imagens que eles veem na pornografia, mesmo depois que a janela do navegador está fechada. Embora nem sempre seja amor romântico, a pornografia pode matar o amor das amizades, relacionamentos com familiares e outros na vida do usuário. Certa vez, um rapaz me escreveu a seguinte mensagem: "A luta é grande, irmão. Não consigo olhar as mulheres com respeito. Até tento, mas não consigo. A pornografia tem acabado com meus relacionamentos. Como gostaria de ser normal e tratar as mulheres bem?" Essa é a luta de muitos dos nossos homens hoje. Adolescentes, jovens, adultos e até aqueles de mais idade. Pode ser a mesma luta sua. Tim Chester escreveu o seguinte: "A pornografia incentiva os homens a ver as mulheres como objetos a serem consumidos. Nós somos o rei consumidor, clicando nas páginas da internet até encontrarmos o produto que atenda às nossas especificações. Como a pornografia envolve olhar para as mulheres, mas não interagir com elas, valoriza o físico, ignorando ou banalizando todos os outros aspectos da mulher. Uma mulher é literalmente reduzida às partes de seu corpo e ao seu comportamento sexual. As mulheres são objetificadas e sua sexualidade é mercantilizada. O problema se torna ainda maior a partir do momento em que as próprias mulheres reduzem a si mesmas a meros objetos sexuais, quando expõem seus corpos publicamente, dando maior ênfase àquelas partes que são sexualmente atraentes aos homens. Muitos de nós fazemos sacrifícios para obter um corpo perfeito. Queremos corpos de boa aparência que agradem aos homens ou às mulheres. Com isso, adoramos o Deus do sexo, da aprovação ou do prazer? Um artigo que citei anteriormente, publicado no Jornal de Pesquisa Sexual, que apresentou uma revisão de 135 estudos sobre o efeito da pornografia nas mulheres, revelou também que a exposição à pornografia está diretamente associada não só a níveis mais elevados de insatisfação com o próprio corpo, mas também a ideias e condutas de auto-objetificação, ou seja, as mulheres inconscientemente, e em alguns casos até conscientemente, passam a perceber a si mesmas como objetos sexuais e passam a agir de acordo com isso, expondo-se como se fosse uma mercadoria numa vitrine. Observe ao redor. Quantos hoje estão fazendo um esforço desesperado para ter um corpo perfeito? As academias estão cheias. É claro que há pessoas ali trabalhando para manterem a saúde, mas nem todos têm esse objetivo, ou não têm somente esse objetivo. Muitos ali têm como objetivo apenas o avantajar seus corpos, dando maior ênfase às partes que são sexualmente atraentes ao sexo oposto. Muitos têm como objetivo o exibirem seus corpos, oferecendo-se voluntária ou involuntariamente como verdadeiras mercadorias a serem consumidas. Quantos há que estão oferecendo seus corpos à cobiça de mentes pervertidas pelo pecado da imoralidade sexual? E eu preciso ser bem direto nesse momento. Querida mulher que me assiste,
Nós voltaremos a falar desse assunto em maiores detalhes num próximo vídeo. Mas se você tem o costume de exibir seu corpo por meio de roupas provocantes, sejam curtas, coladas ou decotadas, ou por meio da nudez proporcionada por um simples biquíni, seja nas ruas, nas praias ou nas suas fotos nas redes sociais, não tenha dúvidas, preste bastante atenção, não tenha dúvidas de que sempre haverá homens tendo fantasias sexuais com você e se masturbando enquanto pensam em você ou olham para suas fotos. Isso não é brincadeira, é a mais pura realidade. E de onde eu estou tirando essa ideia? Simples, das inúmeras confissões de homens que me escrevem pedindo socorro. O que estou dizendo não é nada além daquilo que os próprios homens me dizem. Alguns chegam a me confessar que, quando veem certas irmãs pregando e cantando na igreja, têm dificuldades para manter os pensamentos puros, justamente por se lembrarem das fotos que viram daquelas irmãs nas redes sociais, com roupas sensuais, ou mesmo com uma pose ou um olhar provocante, ou por terem visto essas irmãs de biquíni numa foto, ou pessoalmente no acampamento de carnaval da própria igreja, por exemplo. Em nome de Jesus, queridas irmãs, acordem, valorizem-se, protejam-se. Pais, protejam suas filhas que estão sob sua responsabilidade e aconselhem suas filhas que já não estão mais sob sua responsabilidade. O apóstolo Paulo dá um conselho a todos, homens e mulheres, quando declara o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, eu apelo a vocês, eu imploro, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É claro que há um contexto direto aqui, mas fazendo uma aplicação desse texto àquilo que nós estamos tratando, nós precisamos entender que é a Deus que devemos apresentar os nossos corpos, e não aos homens, não às mulheres, não a esta sociedade de mente e de valores e de princípios corrompidos, apodrecidos e imundos. Você que me assiste precisa entender que temos imenso valor diante do Criador, um valor tão alto que custou a vida de Jesus. Nenhum de nós deve se rebaixar a uma mera mercadoria a ser contemplada, cobiçada e muitas vezes consumida e descartada. Essa conduta desenfreada de exposição pública dos nossos corpos, evidenciando aquilo que é sexualmente mais atrativo ao sexo oposto, tem trazido terríveis consequências aos indivíduos e às famílias. Por exemplo, há um estudo publicado no periódico Arquivos de Comportamento Sexual. Jovens chineses de Hong Kong que assumiram ser consumidores de pornografia tiveram maior pontuação em medidas de tendências em relação ao assédio sexual. Natural que seja assim? Quando uma pessoa se torna um mero objeto, não existe nenhuma razão para tratá-la como um ser humano digno de respeito, concorda? Afinal, ela é só um objeto. Porém, Cristo nos ensina que por mais que uma pessoa se vista ou se comporte de maneira leviana, indiscreta, indecente, imoral, sexualizada, ela deve ainda assim ser tratada com respeito. Por mais que uma pessoa não se dê ao respeito, temos que tratá-la com respeito. Mas é praticamente impossível olhar para alguém com respeito quando hábitos secretos estão moldando os nossos valores morais e corrompendo nossas percepções do ser humano, transformando as criaturas de Deus em meros objetos sexuais. E as consequências vão além. Pensa comigo. Objetos e mercadorias foram feitos para serem comercializados, certo? Portanto, quanto mais um ser humano é visto como mero objeto, como simples mercadoria, maior é a tendência da aceitação da comercialização desse objeto. E qual o resultado? Outro grave problema social que é alimentado pela pornografia: o tráfico de seres humanos. Melissa Farley é doutora em psicologia clínica, autora de 2 livros e de 39 artigos científicos revisados por pares sobre prostituição e tráfico humano. Suas pesquisas foram usadas por governos da África do Sul, Canadá, França, Camboja, Nova Zelândia, Gana, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos, com o objetivo de estabelecer políticas públicas voltadas à questão da prostituição e do tráfico humano. Em uma entrevista, ela declarou o seguinte: não existe pornografia por aqui, prostituição por ali e tráfico por lá. Estão interconectados. O comércio de escravos modernos é alimentado pela pornografia. Mais de 2/3 de todas as chamadas para o Centro Nacional de Recursos para o Tráfico Humano envolvem tráfico sexual. Cerca de 21 milhões de vítimas em todo o mundo.
Literalmente, a pornografia alimenta o tráfico de seres humanos, e o tráfico de seres humanos alimenta a pornografia. Grande parte dos vídeos de pornografia disponíveis na internet apresentam cenas reais de estupros de pessoas que foram sequestradas, que foram comercializadas na rede de tráfico humano. Um exemplo disso foi o que aconteceu com esta moça. Seu nome é Rose Kalemba. Quando tinha 14 anos de idade, ela estava caminhando numa noite de verão na calçada próxima à sua casa, no estado de Ohio, nos Estados Unidos. Um carro surgiu de repente e um homem desceu e a forçou a entrar, ameaçando-a com uma faca. No banco do passageiro estava outro homem. Eles a levaram a uma casa do outro lado da cidade e a estupraram e a espancaram por várias horas. Ela afirma que foram aproximadamente 12 horas de violência. Na casa havia um terceiro homem que filmava tudo o que acontecia. Ao final, esses homens ameaçaram matá-la, mas ela implorou por sua vida e eles a libertaram numa rua qualquer. Finalmente ela conseguiu chegar em casa e seu pai imediatamente a socorreu e a levou para um hospital. Ali ela foi visitada por autoridades policiais. Ela conta que, tanto quanto o médico que a atendeu, as autoridades policiais a trataram com desconfiança, como se ela tivesse provocado aqueles homens. Apenas uma enfermeira do hospital a tratou com compaixão. Assim que recebeu alta do hospital, Rose tentou o suicídio, mas seu irmão chegou em tempo de impedi-la. Ela se viu praticamente sozinha, quase ninguém acreditava nela. Porém, isso logo mudaria. Todos ficariam cientes daquilo que aconteceu com ela e nos mínimos detalhes. Como? Certo dia ela recebeu uma mensagem de um colega da escola. Essa mensagem continha um link de uma página da internet. Quando Rose clicou naquele link, abriu-se a página do maior site de pornografia gratuita do mundo. E ali estavam vários vídeos publicados com partes das cenas do estupro e do espancamento que ela sofrera. Um desses vídeos, pasme, estava com aproximadamente 400 mil visualizações. Rose ficou pensando na quantidade de pessoas que haviam sentido prazer e até se masturbado assistindo às cenas do sofrimento dela. Ela imediatamente escreveu àquele site solicitando a remoção dos vídeos. Não obteve nenhuma resposta e os vídeos continuaram ali. Então ela criou uma conta de e-mail falsa, fingindo ser uma advogada e ameaçando o site de processo judicial. Em 2 dias, os vídeos foram removidos. Aqueles homens que estupraram Rose foram pegos, mas não ficaram presos por muito tempo, segundo ela relata. Os advogados deles argumentaram que não foram um caso de estupro, mas no máximo uma contribuição para a delinquência infantil, alegando que Rose havia consentido e não havia sido forçada a nada. O pai de Rose disse o seguinte: o estupro dela foi como uma grande piada para os outros. Me lembrei de uma garota que conheci quando estava na escola, na 8ª série. As pessoas zombavam e batiam nela. E nenhum de nós dizia nada, apenas assistíamos. Eu a encontrei anos mais tarde e ela disse que achava que eu também era um agressor, porque eu ficava parado assistindo. Na realidade, apenas algumas pessoas a machucaram, mas ela achava que estávamos todos contra ela, porque assistíamos e não dizíamos nada. É isso que aconteceu com minha filha. O pai de Rose tem razão. Todos os que assistiram aos vídeos do estupro de sua filha podem ser considerados seus agressores. São agressores passivos, aqueles que veem a situação e não fazem nada, apenas contemplam. Pior do que isso, são essencialmente estupradores passivos, pois sentiram prazer assistindo aquelas cenas. Atualmente, Rose é uma ativista que usa as mídias sociais para lutar contra esse tipo de coisa, e a cada ano ela tem recebido mais e mais mensagens de outras pessoas que passaram pela mesma circunstância que ela. Falando a respeito do site em que os vídeos foram publicados, Rose disse o seguinte: o site foi criado para exploração e está infestado de vídeos reais de estupro, tráfico, abuso e exploração de mulheres e crianças. Temos provas, e esta é apenas a ponta do iceberg. Interditem o site. Uma campanha de assinaturas foi iniciada com o objetivo de fechar aquele site. Na metade do ano passado, já haviam sido colhidas cerca de 1 milhão de assinaturas em 192 países. Eu espero verdadeiramente que dê algum resultado, apesar de que a possibilidade de que este ou qualquer outro site pornográfico seja fechado é praticamente nula. A sociedade não é vítima, ela é cúmplice disso. Cordelia Anderson é mestre em desenvolvimento humano
e membro do Conselho Executivo do Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas, com sede nos Estados Unidos. Em entrevista, ela declarou o seguinte: a pornografia tem sido definida como um problema de saúde pública por mais de 25 anos, de cirurgiões gerais a artigos acadêmicos. As pessoas baseiam suas ações, decisões e valores no que vem ao redor delas, e quando o que vem é tóxico e pornográfico, isso começa a definir o comportamento. Isso significa que é um problema social. E quando algo é um problema social, devemos reconhecer que está além daquilo que um grupo ou indivíduo podem resolver por si mesmos. É necessário que os líderes de saúde pública e os líderes governamentais deem um passo adiante. Temos que enfrentar as mentiras e hipocrisias da pornografia e fazer com que os beneficiados sejam responsabilizados. É impossível que a pornografia seja eliminada de nossa sociedade, pois ela é cúmplice e não vítima. Mas você e eu temos o poder de eliminá-la de nossos olhos, de nossos pensamentos, da nossa vida e dos nossos lares. A mais triste miséria do mundo é aquela que existe para me trazer prazer. Não são precisos 10 minutos de meu tempo, cliques em meia dúzia de links para se concluir o óbvio. Não vale a pena. É muita energia depositada em algo que vem com muita miséria, muito abuso sexual, muita tristeza. Fica difícil não olhar para as pessoas em frente à câmera, buscando de alguma forma desesperada passar a imagem de um prazer insano e não sentir pena. Na verdade, é muito difícil se basear em números quando o assunto é algo que ocorre na clandestinidade sob o manto da hipocrisia. Uma vez que uma pessoa está ciente do dano que está causando a si mesma, a seus entes queridos e à sociedade, o uso da pornografia dificilmente pode ser chamado de inofensivo ou inocente. Considerando que a pornografia está intimamente associada a muitos casos de pedofilia, de violência contra a mulher, o que inclui o estupro, de tráfico humano, de turismo sexual, pense na hipocrisia do ativista cristão que sai a lutar contra esses graves problemas sociais e depois volta para casa, liga o computador ou o celular e assiste pornografia, alimentando e fortalecendo os próprios problemas que ele diz que está combatendo. Isso é hipocrisia em essência. Pense de forma mais específica na hipocrisia de um adventista do sétimo dia, que num sábado de manhã participa da passeata do Quebrando o Silêncio e no sábado à noite está na frente de uma tela alimentando e fortalecendo tudo aquilo que ele disse que estava combatendo de manhã. Quando alguém consome pornografia, está contribuindo e, portanto, está participando da violação de direitos humanos. Não sejamos hipócritas. Por isso, eu espero que depois de ter assistido esse vídeo, você tenha mudado de opinião de que o que você faz na privacidade da sua casa é problema seu. Na verdade, a sociedade como um todo é obrigada a pagar essa conta. E sabe quem mais é afetado por seus hábitos secretos? Sim, a igreja. A igreja sofre as consequências dos atos praticados por seus membros na privacidade dos seus lares. Mas como pode ser isso? É o que veremos no próximo vídeo. E antes de terminar este, eu quero reforçar uma coisa. Se você que me assiste é um usuário de pornografia, você pode ser vitorioso e se libertar disso. Aqueles que sinceramente desejam fazer a vontade de Deus têm à disposição o sangue de Cristo Jesus para lavar todo o pecado e dar uma nova oportunidade, uma página em branco, uma vida nova de pureza e submissão ao Criador. No último vídeo desta série, que ainda não é o próximo, darei algumas sugestões que poderão ajudá-lo nessa batalha. Não perca o próximo vídeo e continue compartilhando com seus amigos e familiares. Você pode salvar uma família. Você pode salvar uma alma. Nos vemos em breve. Que o Senhor te abençoe. Amém.